Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui nessa casa abençoada, para falar dessa doutrina que tanto nos consola através do seu esclarecimento. E o tema que nós trouxemos para a reflexão é justamente sobre a casa espírita. Porque normalmente alguém esteve aqui antes de nós, se sentiu bem e nos indicou. E a gente começa a frequentar a casa espírita. Até mesmo para nós, estudantes, que estamos aqui frequentando, foge um pouquinho dos nossos olhos físicos o trabalho que acontece nos dois planos da vida, como a Roberta falou há pouco. Então nós nos vemos aqui, nós encarnados, e quem são esses desencarnados que aqui se encontram também? Como é que é uma casa espírita? O que será que acontece junto a nós? Então, nós nos baseamos na obra da Sueli Caldas-Schubert, que fala as dimensões espirituais da casa espírita, que é um compilado de outras obras, que vai nos dar uma noção. Então lá ela diz que a casa espírita ela não nasce do acaso. Ela é primeira edificada no plano espiritual. Então, a nossa casa aqui que está prestes a completar 85 anos de atividade, talvez uns 50 anos antes de ser fundada aqui, lá no plano espiritual, uma equipe se encontrou e foi preparada para reencarnar e em algum determinado momento se reencontrariam e dariam início à casa espírita. Então vejam bem, lá no plano espiritual essa equipe é preparada. Alguns irmãos se prontificam, outros já vêm como missão, outros como, é meio imposto para uma oportunidade de se refazerem de débitos anteriores. E alguns reencarnam, outros não. Outros vão dar o suporte, a sustentação à casa. Então aquela mesma equipe que bem há tempo atrás, talvez um século e pouco atrás, se reuniu, hoje ela continua dando suporte para nós aqui no plano extrafísico. Claro que nós temos o livre-arbítrio. Mesmo aqueles que lá se comprometeram ou se comprometem, nem sempre quando a gente chega aqui no plano físico a gente faz. Mas alguns irmãozinhos, graças a Deus, deram início a essa casa e quando então nós aqui adentramos, já encontramos essa estrutura com o passar do tempo. Mas quem são esses que aqui continuam no plano? Então, nessa obra diz que alguns desses são irmãozinhos nossos que vêm aqui escutar a exposição doutrinária e nem têm noção que já desencarnaram. Eles vêm em busca de informações, adentram a casa, e estão aqui entre nós, acreditando estarem encarnados ainda. Outros são recolhidos de zonas inferiores, em estados complicados, que não têm condições de entender o que nós estamos falando aqui, e são trazidos para cá, deixados em macas, para serem beneficiados com as nossas energias. Então, quando nós viemos para cá, encarnados, com a nossa energia ainda animalizada, parte dessa energia, a espiritualidade esclarecida que aqui se encontra, ela repõe a esses irmãozinhos que ainda necessitam. E por isso que o centro espírita é considerado um hospital. Porque aqui há irmãozinhos desencarnados precisando desta energia ainda. Também tem entes queridos nossos que se encontram na pátria espiritual, que já têm condições de nos visitar, e aqui também trazem para cá eles, porque aqui tem um ambiente todo preparado, e aqui muitas vezes eles estão do nosso lado, nos dando um abraço. São aqueles momentos onde a gente está acompanhando o slide ali, ou está pensando em alguma outra coisa, e daqui a pouco vem a lembrança daquele nosso ente querido. Muito provavelmente, nesse momento, aquele irmãozinho está próximo de nós, matando a saudade. Também tem outros nossos amigos, nossos companheiros de caminhada, que pela afinidade, quando nós viemos ao centro espírita, eles vêm junto conosco.
também tem alguns irmãozinhos que querem fazer o nosso mal, que querem nos prejudicar. Que quando nós viemos para o centro, também, da mesma forma, eles nos acompanham. E os espíritos ainda esclarecem que só adentra a casa aqueles espíritos desencarnados que têm condições de se melhorarem. Aqueles outros ainda que estão fortalecidos no mal, que gostariam de aqui adentrar para prejudicar os trabalhos, esses não conseguem. Né? Pelos guardas que a espiritualidade deixa lá fora. Né? Para nós termos uma noção do intenso trabalho que aqui ocorre, né? No plano extrafísico. E esses irmãozinhos, então, com o passar das exposições, com a nossa transformação, eles também vão se melhorando. Mas no plano físico, nós adentramos a casa e a maioria daqueles que começam a frequentar a casa espírita vem sempre em busca do passe, acreditando que o passe é o principal recurso que a casa pode oferecer. Né? Mas nós vamos começar assim. Então nós temos a nossa recepção, passa pela triagem, vai até o atendimento fraterno, onde tem os nossos irmãozinhos que são preparados, né, que já estudaram muito a doutrina, continuam estudando, e eles fazem o atendimento fraterno, que nós chamamos, que são nas salas ali, onde aqueles que têm a necessidade de conversar com alguém sobre a doutrina, o que a doutrina pode nos auxiliar. Então, esses vão nos atender e vão nos ouvir e, conforme os ensinamentos da doutrina, vão nos aconselhar, vão nos indicar. E, normalmente, passa pela assistência espiritual, que é o atendimento fraterno, que é a exposição doutrinária, que são os passes, a água fluidificada, né, o apoio vibratório, né, e aí continua com a prece, com o Evangelho no lar. Né. Mas é nos indicado então o passe. E o que é o passe? Né. O passe é uma transmissão de energias. Como nós falamos, tem aqui na casa uma equipe de espíritos esclarecidos, uma grande quantidade, né, de espíritos mais evoluídos esclarecidos. E eles pegam esse fluido vital, fluido cósmico universal, e vão manipulá-lo, vão transformá-lo nas energias de que cada um de nós precisa. Então, desde que nós adentramos a casa, a espiritualidade aqui já se encontra. E a partir do momento que nós nos colocamos à disposição, essa espiritualidade já vai começar a trabalhar conosco, nos auxiliando. Né? Porque daí podemos perguntar, mas será que tem benfeitores para todos nós, né, aqui? Então, nessa obra, né, os Espíritos esclarecem que um centro espírita ele é muito mais amplo do que ele aparenta aqui. Para nós, ela é limitada a essas paredes. No plano espiritual, ele é muito mais amplo. Né? Porque nós imaginamos, e a quantidade de espíritos desencarnados normalmente é muito maior do que aqueles encarnados. Então, todos esses que aqui dentro vão estar recebendo. Não é? Então, como nós estávamos falando, a questão do passe, ele vai fazendo essa transformação. A partir do momento que nós já nos colocamos à disposição no salão, nós já estaremos recebendo. Né? E daí nós podemos nos perguntar, mas por que e qual a diferença que tem do passe espiritual, que nós chamamos que é o passe feito aqui no salão, que normalmente, quando se faz o encerramento da exposição doutrinária, né, o nosso irmãozinho, se vamos levar os pensamentos, se preparar para receber esse passe, qual a diferença desse passe espiritual para o passe coletivo e para o passe isolado? Né? Ele não tem diferença. Como nós já falamos, a espiritualidade ela sabe, conforme a nossa vibração, conforme nossos pensamentos, ela sabe do que nós estamos necessitando. Então nós já temos condições de receber aqui no salão. Né? Mas por que é indicado, então, quando nós fizemos o atendimento fraterno? Porque muitas vezes nós temos uma certa dificuldade a nos concentrar aqui, em função da iluminação, em função de conversas, né, de movimentação.
às vezes a gente não consegue receber aqui. Então, a gente vai para o passe coletivo, onde ali tem o nosso irmãozinho, dirigente dos passes, que vai nos levando através de suas palavras, a gente vai seguindo e fica mais fácil para nós ficarmos receptivos a essas energias. Porque para nós recebermos, nós temos que estar receptivos. Se nós estivermos aqui para receber e ficar pensando nos afazeres fora, quanto é que será que está o jogo lá da Argentina e Chile, ou tem que passar no mercado depois, daí a gente não vai receber. Então a nossa conduta para receber o passe é uma conduta de humildade, rogando a Deus, rogando aos benfeitores espirituais que possam nos auxiliar, que eles possam nos envolver, aqui para que assim a gente possa receber. E é uma postura de fé também. Acreditar que estamos recebendo. Podemos até já ficar ali mentalizando aquelas energias nos envolvendo, porque essas energias elas vão começar pelo nosso perispírito, para só depois chegar ao corpo físico. Então não há necessidade de ficar com as mãos para cima ou para baixo, porque essa energia vai para o campo, o nosso perispírito, para adentrar em nós. E a diferença então para o passe isolado? Por que algumas pessoas é indicado o passe isolado? Ele é indicado quando a pessoa está muito sensível. Daqui a pouco está, que no momento que esteja recebendo, ela vai relaxar ali, vai se harmonizar, daqui a pouco possa vir um choro. Ou possa ter alguma companhia espiritual que queira se manifestar, ou coisa parecida. Então, para não ficar, para que esse irmãozinho não fique constrangido na frente dos demais, então só por isso é indicado o passe isolado. Mas o passe é o mesmo. Algumas pessoas perguntam, pois mas me indicaram 6 passes e eu estou entrando de férias agora. Então se a gente vai para uma outra cidade, vai viajar, procurar um centro espírita e a gente pode receber o passe espiritual no outro centro espírita, para dar continuidade a essa assistência espiritual que nos foi indicada. É importante que quando nós viemos buscar ajuda no centro espírita, a gente conclua toda essa programação. Porque é muito comum. O irmão entra muito necessitado, passado 2 semanas, já melhora um pouco, já começa a dizer, hoje eu não vou porque está muito frio, está muito quente, está chovendo, já não vou assistir a exposição. Daí nos é aconselhado trazer água fluidificada, já não traz. Então é importante que quando a gente vai se empenhar, que a gente busca esse auxílio, que a gente conclua todas essas atividades. Então se nós estivermos viajando, a gente também pode receber lá. E se porventura nós estivermos pelo centro, vamos supor aqui de Novo Hamburgo, e não estivermos muito bem durante o dia, e vinha alguns pensamentos meio confusos, nossos sentimentos nós estivermos sentindo algo meio estranho, não estivermos muito bem, nós também podemos solicitar um passe adentrando a qualquer igreja. Podemos entrar na catedral, na igreja evangélica, ou adentrar qualquer outra, que tem uma porta aberta, podemos lá adentrar. E lá em prece pedir para que a espiritualidade possa nos envolver e nos auxiliar, afastando esses pensamentos, nos fortalecendo. E com certeza nós também receberemos. Porque os benfeitores espirituais não são privilégio da doutrina espírita. Os benfeitores estão em todo local. Como disse Jesus, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então todas as religiões vai ter espíritos atuando e nos auxiliando. Talvez eles dêem outro nome, eles dêem santos, dê o nome que queiram. Mas terá entidades para nos auxiliar. Então a gente se pergunta, será que o passe cura? Então eu pergunto, será que o passe cura? Então os benfeitores dizem que o passe é um paliativo. O passe é aquele momento que nós estivermos ali sobrecarregados,
necessitando dessa transfusão de energias que acontece. É como uma transfusão de sangue, né? Entra energias novas ali. Então o que acontece? Ele vai nos dar o discernimento, a tranquilidade. Se tiver algumas companhias espirituais, muito provavelmente elas ficarão por aqui, né? Mas a garantia da nossa melhora vai depender da nossa conduta. Porque se nós tivermos um sentido pesado, como se tivesse assim, um monte de gente junto conosco, e recebemos o passe, assistimos uma exposição, já ficamos melhores. E se nós sairmos na rua e começar, graças a Deus, me livrei daqueles desgraçados, daqueles encostos, coisa e tal. Pronto, volta tudo. Né? Porque nós formamos, através do pensamento, um elo com ele. E eles vão voltar. Então, o passe vai ser esse paliativo, vai ser essa renovação de forças, para nós darmos sequência. E a garantia da nossa melhora se dará através da nossa transformação. A gente sabe de muitos casos de pessoas que melhoraram fisicamente, que estavam com doenças, conseguiram resultados ótimos, alguns curaram. Né? Mas o que o Espiritismo diz? Que é através da nossa transformação. Eu recordo que quando eu comecei a frequentar o centro espírita, eu vi o expositor falando assim que cada um, né, será curado, vai receber conforme o seu merecimento. Eu ficava assim, mas é muito cômodo falar isso, né? Quer dizer que se eu melhorar, foi o Espírito que ajudou. Se eu não melhorei, é porque eu não mereço. Né? Ficava me questionando. Mas depois, quando a gente passa a estudar, a gente vai ver que o que é o merecimento? É quando nós já compreendermos. Aí sim, não precisarão. Porque a doutrina nos diz isso. Nós estamos no mundo de provas e expiações para a evolução. Pergunta 132, Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui para evoluir. E as provas e as dificuldades fazem parte disso. A partir do momento que nós superamos uma dificuldade, né, nós superamos, temos coragem de enfrentar e superar, nós já vamos transpor aquela ali. Não precisamos mais passar por ela. É como o colégio. Né? Se nós passamos na prova, vai vir outras adiante, mas aquela já está superada. Se não passamos, vamos fazer a recuperação dela. Temos que recuperar. Se não recuperamos, repetimos o ano e voltamos a passar por ela de novo, até nos passar. Né? Então, o passe por si só, ele não vai nos garantir uma melhora. Né? Não vai resolver a nossa dificuldade. Ele vai nos dar a sustentação e a força para isso. Eu recordo que um tempo atrás, eu estava aqui recebendo as fichinhas dos passes e tinha um cidadão que sempre estava no início, sempre os primeiros 10 ele estava sempre nessa lista. Né? E eu perguntava, eu sempre cumprimentava, conversava um pouco com ele. E eu dizia, olha, onde é que tu estava que eu não te vi? Eu dizia, eu estava sentado lá atrás. Mas como normalmente eu chegava bem cedo na casa, eu nunca via ele aqui. Mas tudo bem. Passou um tempo, ele não veio mais. E eu encontrei ele aí no centro. E a gente estávamos conversando, e eu perguntei, olha, nunca mais te vi no centro espírita. Ele disse, vou falar a verdade para ti, eu estou indo numa outra casa, que essa casa ela é mais forte. Daí eu disse, é? Sim. E olha só, lá eu estava indo, não estava me dando resultado. E agora olha como eu estou melhor. E realmente ele estava bem melhor. Era visível que aquela casa que ele estava frequentando estava dando um resultado melhor do que aqui. Né? E a gente ficou se questionando, porque nós sabemos que não existe casa mais forte. O que será que estava acontecendo? E como a espiritualidade não nos deixa sem resposta, logo em seguida veio uma nova oportunidade, um reencontro. Né? Nós estávamos com as famílias, fomos conversando, e então a esposa dele acabou falando o que acontecia, né? O nosso irmãozinho, ele saía do serviço cedo, passava aqui na casa, pegava a fichinha do passe e ia para casa. Daí, como estava cedo, ele tomava um banho, aproveitava para lanchar, e quando ele via já eram 8h30. E aqui a exposição era até às 9. Daí ele se deslocava para cá. 15 para as 9 ele estava aqui. Daí ele vinha, recebia o passe e ia embora. Né?
Quer dizer, ele vinha pelo passe. E como agora ele estava frequentando uma outra casa, que era no outro município, pela distância não dava para ele fazer isso. Então ele ia, assistia a exposição doutrinária, recebia o passe e ia para casa. E estava bem melhor. Né? Então, quer dizer, não tem casa mais forte. Todas as casas têm, como nós falamos, tem os benfeitores para trabalhar, mas vai depender de nós. Assim, quando nós viemos aqui buscar as irradiações para os lares, viemos ali pedir para botar o nome naquela folhinha onde a gente leva para os grupos mediúnicos, né, para fazer irradiações para os lares, nós também estamos fazendo o compromisso de estarmos preparados para receber a espiritualidade. Porque é como se nós convidássemos uma visita e saísse de casa. Né? Então nós temos que levar a sério. Nós queremos o auxílio da espiritualidade. Jesus já disse, né? Pedir e obtereis. Mas tem que, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Quer dizer que a espiritualidade, ela está aqui antes de nós aqui chegarmos, como nós já falamos, eles já estão aqui com a maior das boas vontades, com o maior amor, para nos ajudar na nossa transformação. Para nos ajudar na nossa caminhada. Mas nós temos que fazer o nosso papel. Se nós deixamos o nosso nome para a irradiação, vamos nos prontificar em casa, de naquele horário combinado, nós fazemos alguma coisa. Estarmos preparando a nossa visita. Quem sabe se a gente puder fazer o evangelho no lar no mesmo horário, seria excelente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o evangelho. Né? Também nos é indicado a água fluidificada, né? Que a gente vê lá no fundo, onde se traz uma garrafinha, põe lá água. E algumas pessoas assim, ficam meio céticas, mas como assim? Como é que os espíritos vão saber no meio de tanta garrafa qual a minha? Né? Umas são bem grandes, assim, põe um nome bem grande para não errar, né? E como pode, assim, a garrafa fechada, isso aí que tem que deixar aberta? Né? E por que uma garrafa d'água? O que vai fazer? Né? Então, a espiritualidade diz que a água é o melhor condutor de energia. É a água. O nosso corpo é 70% água. O nosso cérebro, 90% água. 94%, coisa parecida. Né? Então, quer dizer, por isso é na água. Mas como a espiritualidade vai... Né? Então, como nós falamos tanto com a manipulação dos fluidos que aqui estão, né? Porque aqui está cheio de fluidos, né? Com essa manipulação, conforme a necessidade de cada um, eles vão como se desse um passe naquela água. E aquela água terá as suas moléculas modificadas. E tem uma experiência, nós podemos procurar ali no Google, né, uma experiência de um japonês que ele fez com uns copos d'água em ambientes diferentes. Ele botou esses copos d'água ouvindo músicas diferentes. Essa mesma água dividiu em vasilhas e botou lá e só em ambientes com determinados tipos de música. E depois ele vai analisar essa água. E todas elas, suas moléculas estão diferentes aí. A mesma água foi modificada. Isso é uma pesquisa científica. Está lá no Google, para quem quiser saber maiores detalhes. E ele pegou assim também com palavras. Escrito paixão, amor, ódio, raiva. Ele pegou isso e as suas moléculas foram modificadas. Então, para ver a potencialidade que nós temos, como essa água, né, ela absorve isso. Então, por isso nos é indicado a água fluidificada. Então, quando nós vamos tomá-la, então, nesse ambiente aqui que é todo preparado, que a gente já tem noção, que os benfeitores aqui estão trabalhando intensamente, eles estão envolvendo aquela água, então a água está preparada para cada um de nós. Então, quando nós vamos ingerir essa água em casa,
nós vamos lembrar disso. Né? E nós vamos potencializar essa água. Nós vamos lembrar, vamos tomar com fé. Né? Olha aqui, essa espiritualidade trabalhou para nós, botou o que nós estamos precisando está naquela água. Né? E eu vou tomar, eu vou me sentir melhor, coisa e tal. E a gente já vai conduzindo essa água. E essa água já vai nos ajudar. Né? Então, os espíritos dizem que nós podemos, como nós falamos, potencializar essa água que funciona como verdadeiros medicamentos. Não, meus irmãos? Vamos ver aqui. Então, nós já falamos aqui do atendimento fraterno. A importância, meus irmãos, da prece para nos ajudar no nosso fortalecimento. Né? Os Espíritos dizem que nós não temos noção da potencialidade que tem a prece. Mas será que toda prece é igual? Né? Eles dizem que não, né? Que nós temos que fazer uma prece com qualidade. Não precisa uma prece grande, né? Extensa, cheia de palavras bonitas, mas uma prece sincera. Então eles dizem assim, que quando nós oramos, movimentando forças cuja essência ainda desconhecemos, a oração nos impulsa ao amor. Vou botar o óculos, fica melhor. A oração nos impulsiona ao amor. É uma prece para a alma, é água fresca para a sede, é o alimento para a fome, é banho de rio em dia de calor. Né? Quer dizer, a prece ela vai nos dar esse bálsamo. Né? Por quê? Né? Porque para nós orar, por isso que Jesus já disse, quando fores orar ao Pai, recolhe-te num quarto e tranca a porta e em silêncio, né, ore. Por que ele quis dizer isso? Né? Quando nós vamos orar, fazer a prece, nós vamos entrar no nosso interior, que o quarto quer dizer nosso interior, o nosso íntimo. E para orar, então, nós vamos ter que ver como é que está o nosso íntimo. Como é que estão nossos sentimentos? Será que nós estamos ali com algumas mágoas, com alguns rancor, com alguns medos? Né? Então nós vamos ter que trabalhar esses sentimentos. Né? Rogando, se a gente não sabe como tirar, então a gente vai amenizando e pedindo, em primeiro lugar, que a espiritualidade, que Jesus possa nos ensinar a modificar esses sentimentos. Né? Porque daí, com essa transformação dos nossos sentimentos, o que vai fazer com que nós possamos nos elevar. Então, trancar o quarto é nós entrarmos no nosso interior, deixar a correria do dia a dia, os afazeres, deixa tudo para lá agora, só me inteirar comigo mesmo e com a espiritualidade. Para que com essa prece nós possamos nos elevar. E quando nos elevamos, nós vamos receber todo esse fluxo dos benfeitores espirituais, que vão nos envolver e vão nos trazer essa tranquilidade, e vão nos dar esse fortalecimento. Né? Lembramos sempre, todos nós aqui, que o objetivo primeiro nosso aqui é a nossa transformação, é o nosso melhoramento. Né? Então, o que os nossos irmãos dizem? Quando oramos com sinceridade, não mecanicamente, os canais da alma ficam abertos para recebermos intuições construtivas que nos direcionam os melhores caminhos e nos sugerem as melhores decisões. A prece ativamente, dando-lhe condições de exercitar a vontade. Quanto maior for esta, maior a energia da corrente que nos liga com os benfeitores da vida. Assim, nos nutrimos da confiança, da coragem e da paciência, da resignação de que necessitamos para enfrentar a existência terrena. Tem uma da obra, que eu não recordo agora o nome, onde diz, né, que quando nós oramos, levamos nosso pensamento, todos aqueles pensamentos do bem, eles vão numa direção encontrando os demais que também pensam assim. Então é como se o planeta todo, aqueles que estão pensando no bem, eles vão se unindo através desta energia.
Né? E o que vai fazer a diferença? Como é que nós vamos fazer? É conforme a nossa vontade, o nosso desejo, né, que nós vamos impulsionar essa prece. Então veja bem, quando nós estamos aqui na casa, nós sabemos que tem todo esse amparo, que os benfeitores aqui estão para nos auxiliar. Esse aqui é um grande manancial de energias que aqui se encontra. O que nós vamos fazer? Nós estamos a aproveitar, então, esse momento, aí, quando aqui adentramos mais cedo já, e já mentalizar nossas casas, nossos entes queridos que lá estão. Que nós possamos, né, daqui já mentalizar lá, já pensando todos os cômodos sendo iluminados, recebendo energia. Se nós temos algum ente nosso querido que esteja adoentado, nós já podemos já visualizar ele recebendo as energias, sendo envolvido numa grande luz para o seu refazimento. Se nós temos outros que estão na pátria espiritual, já podemos daqui já mandar energia para eles, né, através da prece, direcionar. Né? Como nós falamos que a espiritualidade aqui já se encontra, fica tudo mais fácil. Claro que a gente pode fazer isso a todo momento em nosso lar, nosso trabalho, né, no nosso dia a dia, não tem problema nenhum. Né? Devemos fazer isso. Mas aqui a gente tem todo esse ambiente preparado. Também nós temos que destacar, meus irmãos, a importância de nós fazermos o Evangelho no lar. Né? Porque o Evangelho do lar é uma extensão, é como se fosse uma extensão do Centro Espírita. Quando nós nos prontificamos, o Evangelho no lar é aquele encontro semanal, com uma hora determinada, né? Que quanto mais pudermos reunir os familiares, melhor, mas se não der para todos participar, que se a pessoa estiver sozinha, que faça também, né? Onde nós vamos botar ali um copo com água para cada um dos participantes, ou para todos os membros da casa. Vamos botar um copo com água. Vamos abrir com uma leitura e uma prece, né? Uma leitura, por exemplo, do Minuto de Sabedoria, alguma coisa assim, fazer uma prece rogando a espiritualidade que possa ali se fazer presente. Abrimos o Evangelho e vamos ler uma passagem e discutir com aqueles que estão ali presentes, falar sobre aquela passagem, ver o que aquela passagem pode nos auxiliar no nosso dia a dia, o que ela quer nos dizer. Isso normalmente leva em torno de, vamos supor, de 15 a 30 minutos, né, o Evangelho no lar. Né, onde o bom é com a participação de todos. Se não der, a gente deve fazer sozinho. E naquele momento, o que acontece? Se nós nos comprometemos a fazer isso, a gente sabe que a espiritualidade quer nos auxiliar, eles também vão ter os nossos lares. E o que vai acontecer? Os benfeitores lá se encontram, vão ver como está tudo na nossa casa, vão trazer harmonia para casa. Se tiver algum irmãozinho nosso nos acompanhando lá, algum desencarnado nos acompanhando, o que é muito natural, né? Como nós já falamos antes, tem alguns irmãos dizem que tem uma média de 6 desencarnados para cada encarnado. Então, conforme a nossa afinidade, nós vamos atraindo algumas companhias espirituais, né? E essas companhias às vezes podem estar no nosso lar, nos acompanha. Se estiver nos acompanhando, com certeza estarão na nossa casa. Então, como a gente está fazendo o Evangelho no lar, esses benfeitores vão lá nos visitar naquela hora. Eles vão lá nos visitar. E o que tiver de irregular, eles já vão convidando para trazer para o centro espírita. Então, se tem algum irmãozinho que esteja lá nos prejudicando, ele será trazido para cá. Lembra que nós falamos que ninguém, né, não fica ninguém preso no centro espírita, né, entre os desencarnados, nem encarnados, né, mas entre os desencarnados não fica ninguém preso. Por isso que Jesus disse, né, que o ensinamento tem que ser, a transformação tem que ser através do amor.
Né? Então, esses irmãozinhos, eles também serão melhorados através do esclarecimento. Né? Então, se nós temos algumas companhias que muitas vezes no dia a dia acabam nos pesando, nos atrapalhando, né? É porque tem alguma afinidade conosco. Talvez até a forma de nosso pensamento. Né? Você está muito pessimista, muito para baixo, sem esperança, reclamando de tudo. Então, esses espíritos que gostam desse tipo de conversa, eles vão se aproximar de nós, porque eles vão se sentir bem com o que nós estamos falando. Eles vão se sentir bem com a nossa vibração. Porque a gente sabe que quando nós desencarnamos, ninguém vai melhorar. Quando desencarna, ninguém melhora. Continua sendo aquela pessoa que era antes, aquele momento. Se era um dependente químico, se tinha alguma dependência, continuará dependente no plano espiritual. Se ele gostava de determinadas companhias físicas, ele vai, quando desencarna, vai procurar essas companhias no mundo espiritual. E no caso, se for algum dependente, ele vai precisar... Como é que ele vai continuar mantendo o seu consumo? Ele tem que se grudar em quem esteja consumindo. Físico. Por isso que é tão difícil se libertar de uma pessoa que tem uma dependência do álcool ou outro tipo de droga. Por isso que é tão difícil, porque ali com certeza tem companhias espirituais usando aquela substância junto com eles. Tem várias obras que relatam isso, que dão maiores detalhes. Né? Por isso que eles ficam botando aquele só mais hoje, só mais um golinho, só isso, a saideira, não sei o quê. Eles ficam ali porque eles vão usando essa substância. Então, muitas vezes nos nossos lares nós temos pessoas desencarnadas que têm essa afinidade conosco. Né? Seja em hábitos, seja em determinados tipos de filmes que nós gostamos de olhar, que eles também gostavam, e eles sabem que lá tem. Né? E o que vai fazer isso? Muitas vezes perguntam, mas por que Deus permite que essas pessoas ficam nos atrapalhando? Né? Não é uma questão de livre-arbítrio que tem. Né? E esses irmãozinhos têm essa afinidade conosco. A partir do momento que nós mudamos essa afinidade, a nossa vibração, eles não permanecerão conosco. Mas no Evangelho do Lar, então, essa espiritualidade vai lá, vai fazer toda essa limpeza na nossa casa e vai trazer para cá para receber as orientações. Também, da mesma forma que no centro espírita, como lá o lar é preparado, com os benfeitores estão lá, talvez, em alguns casos, os entes queridos nossos também podem nos visitar. Porque já está o ambiente equilibrado. E a espiritualidade diz que quando se ora numa casa, quando se tem o hábito de fazer o evangelho no lar numa casa, é toda uma quadra que fica iluminada. Por esse momento que nós estamos passando, onde se necessita tanta harmonia, onde se tem tantos pensamentos, tantas dificuldades, tantos irmãozinhos passando assim por depressões, por uma falta de norte, né? Onde nossos corações assim estão, né? Onde tem um apelo muito grande pela nossa cultura vulgar, né? Onde tem esse vazio no nosso coração, onde tem esse gelo, não só no corpo físico, mas no nosso coração também. Né? O que então faz isso? É pelo nosso distanciamento do amor maior. Nós estamos sempre em busca do prazer rápido, da satisfação rápida. E nós vamos nos distanciando do caminho, do objetivo primeiro, pelo qual nós estamos aqui, que é para evoluir. E a maior evolução é pelo amor. Se bem que Joana de Ângeles nos diz que o que nos leva à frente infelizmente pelo nosso grau, que nós insistimos tanto, é pela dor. Né? Que diz que a dor faz com que nós encontramos ali que estamos no caminho errado. A dor nos convida para refletir como é que nós estamos. E nós acabamos indo para aquele caminho, né? Parando e retornando. Né? Mas o objetivo para a evolução, o caminho mais fácil é pelo amor.
né? Por isso que há a necessidade de nós buscarmos o centro espírita. Se eu não gosto do centro espírita, que eu procure uma outra religião, mas há a necessidade de nós estarmos envolvidos nas energias salutares. Porque aí na rua tem tanto pensamento negativo, tanta violência, né? Tantas outras coisas, que nós precisamos refazer nossas energias. E nada melhor que são esses ambientes. Né? Eu gostaria só de, nosso tempo está indo aqui, de ler uma passagem que veio uma psicografia, porque, como nós falamos, né, a espiritualidade, alguns que aqui ficam, o que eles vão fazer? Né? Eles vão para os grupos de estudos, como nós temos aqui grupos de estudo, alguns desencarnados continuam dentro da casa, assistindo esses grupos de estudos, outros se manifestam nas reuniões mediúnicas, outros auxiliam nas reuniões mediúnicas, né? Todos esses irmãozinhos nossos desencarnados. Né? E ainda referente à prece, veio uma psicografia aqui, que o nosso irmão diz assim: boa noite, queridos irmãos de Ideal Espírita. Venho, pois, deixar um breve depoimento de quão se faz importante o ato da prece. A prece é o alimento do espírito, assim como vocês alimentam o seu corpo físico. Não esqueçam de alimentar o espírito diariamente, pois o ato de orar mantém o equilíbrio do ambiente onde é edificada e mantém um padrão vibratório elevado para que se possam transitar no mundo material e no mundo espiritual. Vejam bem, o ato de orar mantém o equilíbrio do ambiente, né? Por isso que é importante o Evangelho no lar, né? Para nós termos o equilíbrio na nossa casa também. Edifica e mantém um padrão vibratório elevado para que se possam transitar no mundo material e no espiritual. A prece, queridos amigos, mantém o caminho iluminado para o mundo espiritual e material. O indivíduo que tem o hábito de orar se destaca na multidão. O espírito que tem o hábito de orar se destaca na multidão. Porque tem outro padrão vibratório. Lembre-se, queridos, de orar para se elevar e para erguer os que se encontram caídos pelo caminho e que precisam do amor e da prece para que possam se reerguer e continuar a caminhada. A prece tem poder incalculável e, por incrível que pareça, é tão pouco aplicada no planeta e se faz tão necessária entre vocês. Né? Então, nossos irmãozinhos lembram que normalmente a gente ora quando está passando por dificuldade. Né? Quando está tudo bem, a gente até esquece de orar. Estou cansado. Começou lá a orar, já no meio já nem lembra onde é que estava parando. Né? Começou no Pai Nosso, daqui a pouco já nem sabe onde é que está, daí volta de novo. Né? Quer dizer, então o ideal é nós orarmos sempre. Né? Porque a prece, a gente adora a Deus, a gente agradece e a gente pode pedir também. Então, se nós não temos por quem pedir, vamos agradecer. Mas sempre tem o que pedir, né? Sempre tem alguém necessitando. A prece, meus irmãos, é um ato de amor. Lembre-se de edificar todos os dias, e até mesmo várias vezes ao dia. Não esqueçam principalmente de agradecer por a oportunidade que estão tendo de estar encarnados na escola da vida. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos. Então, esse é um dos irmãozinhos que trabalham na casa, o que veio nos visitar, que a espiritualidade oportunizou, que ele viesse se manifestar para nos trazer, nos fortalecer ainda mais esse grande instrumento que é a prece. Então, meus irmãos, fica o convite. A casa espiritual tem muito mais que foi relatado aqui, mas tem essa obra da Sueli, como eu falei antes, Dimensões Espirituais da Casa Espírita, onde nós podemos aprofundar um pouco mais, para a gente fazer uma leitura, parar, voltar, analisar, pensar como funciona aí de novo. E quando nós adentrarmos a essa porta, que nós possamos realmente interagir com os benfeitores que aqui estão. Elevamos nosso pensamento, auxiliando nos trabalhos, não destoando, não pensando para baixo, pensando coisa negativa, rogando nessa posição de humildade que Jesus nos fala, rogando essa assistência. Todos nós temos dificuldades, ninguém é perfeito aqui. Por senão nós não estaríamos nesse planeta. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas o bom é nós saber que nós temos essas casas de oração,
Essas casas onde nós temos irmãozinhos abnegados, que já são mais esclarecidos do que nós. E eles têm como missão, e eles vêm aqui com o propósito de nos ajudar. Lembramos sempre, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Jesus já disse. Que nós possamos fazer a nossa parte. Que dias felizes nos aguardam ali na frente. Obrigado uma vez mais pela oportunidade. Um bom fim de semana a todos.